Boa tarde, pessoal, todos os presentes, os que estão em casa. É com um prazer enorme que eu venho trazer mais esse assunto profundo de milhares de anos, né, que vem vindo para nós, mas agora chegando em Cabalá na visão hebraica, na visão do nosso patriarca Avraham, que foi o que trouxe esse primeiro contato com essa consciência cósmica, com esse ensinamento tão profundo. Depois dele, nós conhecemos Yoshua, que popularmente chama Jesus, que veio trazendo com toda a magnitude e a profundidade que o conhecimento exige para o povo. E é sobre isso, é sobre esse ensinamento que nós vamos falar hoje. Imersão profunda em Kabbalah. Mas Kabbalah, o que é Kabbalah? Quando a gente fala sobre algo que é, a gente primeiro tem que desmistificar o que não é. Tirar da mente do povo aquilo que foi colocado já há centenas ou milhares de anos, uma ideia de Kabbalah que não é. Por exemplo, religião. Cabala em nenhum momento vai tratar de religião, dogmas, fé. Não vai tratar de feitiçarias, de nenhuma forma, nem seus correlacionados, tá, gente? Culto a Satã, alguns acham, ai, mas isso aí deve ter alguma coisa oculta, tem Satã e não. Não é esoterismo. Não é New Age ou coisas similares. Ah, é cabala do dinheiro, ah, é cabala do regime. Não, tá? Não é. E nem é magia. Então, o que é Kabbalah? Alguém arrisca falar? Quem está presente? É a verdade sobre a humanidade. Kabbalah, os ensinamentos que o Mestre trouxe para nós, para que nós evoluíssemos com a imunidade da humanidade, com a imunidade da humanidade. Obrigado. E vou falar uma coisa para vocês. Tudo que vocês falaram é Kabbalah. E também. Vamos falar primeiro o significado da palavra. Por que nós temos que falar Kabbalah, né? Dando um acento, uma ênfase nesse último A? Porque quando a gente traduz do hebraico para o português, ela se transforma numa palavra chamada receber ou recebimento. Mas a pergunta é receber o quê? A palavra Kabbalah significa recebimento, receber. Mas receber o quê? Fazem essa pergunta? Conhecimento. A Cabala, ela nos estuda a metafísica da construção da nossa galáxia, dos nossos astros e de como estamos inseridos isso como seres do planeta Terra, quando estamos seres do planeta Terra. Estamos, é bom frisar, porque nós somos seres estelares experienciando um momento curto, que alguns têm o privilégio de viver 80 anos, com suas dificuldades, outros 100, que é um curto espaço de tempo em meio à galáxia. Então, a Kabbalah, ela estuda esse mecanismo, essa transição entre o espiritual e o campo físico, a matéria condensada, que é o termo que nós usamos, matéria, energia condensada. Isso aqui é bastante. Deixa de comer, você não vive. Ninguém consegue viver sem comer. Por quê? Precisa de energia. O espiritual também, para viver aqui, a gente precisa de energia espiritual. Por isso que a gente tem que estar sempre no equilíbrio, no caminho do meio. Nem só empresa, dinheiro, buscas materiais, mas também o mais importante, o mundo espiritual, se alimentar de
energia espiritual. Então é isso que a Cabala trata, essa correlação entre o espiritual e a matéria. Hoje os cientistas chamam de ramo da ciência que tem como objetivo de estudo o ser humano, nós, o universo que estamos inseridos, no seu aspecto invisível, metafísico, além do físico. Percebe? É uma sabedoria que permite ao ser humano uma relação direta com o todo, com o Criador. Os maçons chamam do arquiteto do universo, nós, cabalistas, chamamos de Adonai, quer dizer o eterno, o todo. E cada religião vai chamar como queira, mas que é a fonte de tudo. É de lá que nós viemos para experienciar o mundo terreno. Aí a pergunta é, tá, mas então dentro desses estudos profundos, o que é o ser humano no meio disso tudo? Aí para isso, o que nós vamos pesquisar? Para a gente entender o ser humano, a gente tem que entender como isso foi criado. Aí entra a Cabala. Como que foi isso criado? Como que a gente existe agora, uma está vendo a outra, né? Vocês estão me vendo aí de casa. Tá, e como é que isso aconteceu? E por que isso aconteceu? Da onde que a gente veio? Por que tem esse projeto que somos nós? E para onde que a gente vai depois? Aí entra a pergunta da Kabbalah e aqui começam os nossos estudos. Nessa pergunta, quem é o ser humano no meio desse projeto do eterno? Quem fez tudo isso? O que a gente está vendo e o que a gente não tá vendo, que é energia. A Cabala chama da grande mente. Para a Cabala, o grande poder maior acima da compreensão humana, que chamamos mais popularmente de Hashem, o todo, a mente. Hashem. Mas tem muitos nomes. Nós temos os 72 nomes cabalísticos, que também são nomes do Eterno, cada um deles com seu raio cósmico, com sua ação na Terra. Mas há dois mais usados nas escrituras sagradas, inclusive também usado no Zohar, que explica a Torá por detrás das letras, o que aquilo está dizendo para o nosso mundo, para o nosso intelecto, para a nossa vida. Mas dois nomes mais usados, que é o Elohim e Hashem. Esses dois nomes que nós usamos, você lê a Torá em aramaico, você vai ver que sempre mencionamos o Eterno como o Elohim e Hashem. O significado disso você vai ter que estudar a Cabala para descobrir. Dentro desses ensinamentos, nós temos algumas fontes, tá? Que nós usamos para a pesquisa. Porque quem dá aula de Cabala como eu, como os muitos mestres que temos hoje, a gente não dá aula de acordo com a nossa consciência, tá, gente? A gente dá aula usando fontes originárias. Uma delas é o Sefer Yetzirah, que foi escrito por Abraham, popularmente no Brasil é conhecido como Abraão. Alguns chamam de Hermes, que quer dizer o 3 vezes grande, que é o pai de 3 religiões. Mas, enfim, cada povo, por onde ele passou, vai dar um nome para ele. Nós chamamos de Abraham. A Torá escrita, que todos conhecem como Velho Testamento, nós chamamos de Torá. A Torá oral, que é o Zohar, o Talmud e o Midrash. A Torá oral é a mesma que Jesus
no seu caminhar, dava para nós. Ele ia no alto das montanhas e explicava, não Torá escrita, porque isso já existia no Templo de Salomão. Ele explicava a Torá oral, tanto que ele não escreveu nada, porque não se podia escrever a Torá, a Cabalá, que a gente conhece hoje como Cabalá, mas naquela época chamava-se Torá oral, a explicação da Torá escrita. Perfeito esse entendimento? Entenderam? Então existe, quando Moisés subiu no Monte Sinai, ele recebeu 2 pedras com 10 mandamentos. Todos conhecem. Aí a gente vai lá na Cabalá, vai lá no Midrash, vai lá no Zohar, vai lá no Talmud, tem as explicações para esse trecho. 10 mandamentos, outro Torá oral. A explicação e como usar e como fazer para que aquele povo ascendesse. Eles não saíram de uma escravidão materialista, sofredora, tristeza, dor, caos e sofrimento. Agora eles eram povos livres. E tudo que acontece no planeta matéria, Mahut, está acontecendo no plano invisível. No plano invisível, o que isso quer dizer? Porque primeiro acontece lá. Aqui a gente sabe que é para um território. A gente morre e deixa tudo, então não era isso. Está se referindo a um plano espiritual. E nesse plano espiritual, a Torá oral tem que entrar, porque ela tem que explicar como usar esses ensinamentos de maneira que a gente possa ascender e nos tornar o que a gente veio ser, que é um ser ascenso. Ascensionar. É isso que nós viemos fazer na Terra, ascensionar. Transformar energia em consciência. Todos entendem isso? Estou me aprofundando demais. Chama da luz. Perfeito. E todos nós com igual poder. Não tem um ser que nasce na Terra hoje que não tenha o mesmo potencial de ser ascensionado. Por isso é que não devemos ter pena, não devemos ter dó, porque são sentimentos que não faz jus à divindade do ser. Todo ser que nasce na Terra tem igual potencial a ascensionar, a se tornar como o eterno. É essa a nossa missão de existência na Terra. Alguns vai levar milhares de vidas, outros com 100 vidas resolve. Outros com 10 vidas resolve. Não é isso. Para o eterno, não existe tempo. Existe o que deve ser feito. Ah, fiz bagunça, vai lá e corrige. Ah, vai levar 5 vidas para resolver. Vai lá e resolve. Isso é Cabalá. É isso que a gente estuda. Ah, por que fulano está passando por isso e por isso e por isso? Vai lá buscar. Qual vida, o que aconteceu, o que ele tem feito, se ele está repetindo o padrão. Corrige-se, se reprograma e volta a ser original, ao que você veio fazer, o seu propósito primário, que é ser como a luz. Tudo bem? Os mestres cabalistas, como eu disse outrora, né, logo no início, repetindo agora, os mais conhecidos pela humanidade, tá? Para o lado do Oriente Médio, vindo para o Ocidente. Abraham, Moshe, Moisés e Yoshua, Jesus. São os 3 grandes mestres que deixaram um legado cabalístico grandioso para a gente seguir. Deixaram o mapa da mina. Se a gente segue os ensinamentos desses 3 mestres, não tem como errar. A gente vai saber que está no caminho da iluminação. Tá? Os mestres que conseguiram deixar coisas escritas, que é difícil, porque a escuridão, toda vez que você nasce para trazer luz e conhecimento para a humanidade ascender, a escuridão vem te interromper.
como aconteceu com Jesus, todos sabem o que houve. E muitos outros mestres que não são mencionados, tá? Muitos mestres grandiosos estiveram sobre a terra e sofreram coisas terríveis por tentar trazer a luz para o mundo. Mas os que conseguiram? Abraão, através do livro Sefer Yetzirah. Alguém conhece o livro Sefer Yetzirah? É o início da Kabbalah como conhecemos. Lá explica o poder das 22 letras, que é o nosso DNA e o DNA cósmico. Lá explica onde estão os planetas que regem a Terra e nos regem, como o nosso corpo é conectado com esses planetas. É fantástico esse livro. Pequeno, mas de sabedoria, assim, que além de espaço-tempo. O mestre que decifrou o Zohar, que é Rav Akshelag, esse conseguiu romper bloqueios, romper dogmas, inclusive do ortodoxismo judaico, né? Que eles realmente tentam impedir, porque eles acreditam que quem não está preparado para esse conhecimento cabalístico profana, faz mau uso. Então, por muito respeito a tanta coisa bonita, cósmica, forte, eles preferem que seja feito dentro das estivás, dentro do espaço lá de Jerusalém, que fique sempre dentro de uma cultura respeitosa ao extremo. E a Akshilav disse não, esse conhecimento é do mundo. E todo aquele que receber o chamado tem o direito de adentrar esse conhecimento e receber para si os louros, né, que esse conhecimento traz para a vida da pessoa. O Isaac Luria, que existe a cabala luriana, que é uma cabala mais próximo de nós, com uma linguagem mais inteligível. Também fantástico, todos que estão em casa, se quiser jogar aí no Google, cabala luriana ou Isaac Luria, um grande mestre cabalista, ele escreveu os primeiros conhecimentos cabalísticos, né? Depois de Rabi Shimon Bar Yochai, ele interpretou todo esse conhecimento e trouxe do aramaico para o inglês, que ficou mais próximo da língua do português hoje, para a gente entender com a mais clareza e a maior definição de cada palavra, daquilo que aquela palavra queria dizer para nós, tá? E aí a pergunta é, como tudo isso aconteceu? Houve um momento, isso já é entrando, né, pisando no terreno da Kabbalah, do conhecimento místico sobre nós e o cosmos onde nós estamos inseridos, que tudo era luz, que não havia nada de escuridão, não havia nenhum tipo de matéria, de vácuo quântico, como chamam, era tudo luz preenchida. E em algum momento, um lugar daquela luz disse, eterno, eu sou muito feliz onde eu estou. Eu estou pleno onde eu estou, mas eu gostaria de ser como você, doar luz e não só receber. No momento que esse pensamento aconteceu, houve uma coisa que os cientistas chamam hoje de Tsim-Tsum ou Big Bang. Então, houve na hora uma contração desta luz, em volta, óbvio, o vácuo quântico, que a luz contraiu. Espero que todos estejam em casa me entendendo. E na hora que essa luz voltou a expandir, houve um boom. O que era esse boom? Fagulhas de luz se espalhando. E nós somos uma dessas fagulhas. Deus na Terra. Quando isso aconteceu, começou a criar o cosmos como nós conhecemos e logo o planeta Terra, porque foi tudo concomitantemente. É essa palavra que a gente deve usar?
Está se fazendo Netuno, está se fazendo. Cada planeta está se fazendo e junto está se fazendo o planeta Terra. E tudo conveniado ao Sol, à Lua. Claro, na Cabala, no curso de Cabala Imersão Profunda, avançada, a gente já estuda como isso aconteceu em termos de letras, de raios cósmicos, etc. Mas concomitantemente. Então quer dizer que são a mesma idade, estão quase todos? Quando a gente pensa em espaço, no mundo espiritual ou mundo cósmico não tem tempo, né? Então tá acontecendo. E nós estamos nesse processo de acontecendo ainda. Tudo perfeitamente correlacionado, alinhados. E nós, cada um de nós. Sim. Que a gente nem imagina. Outros sistemas, né? E aí o que acontece? Dentro dessa situação, nós cabalísticas entendemos que dali começa-se o processo. Você vai ser como criador, então você vai agora aprender a doar luz. Então começa-se o formato humano, Adam Akadman. Nasce Adam Akadman primeiro, o ser perfeito. Depois o sistema. Isso tem que ficar muito claro na mente nossa. O sistema nasce para servir a Adam Akadman. Que é o primeiro ser, o ser. Ele nasce primeiro para nascer todo esse sistema. Ou seja, é como se, tudo bem, você vai ser como Deus. Então o sistema vai te ajudar. Consigo fazer claro? Eu estou indo longe. Dá para entender? Podem perguntar. Eu sei que é assunto muito profundo e complexo, mexe com física, com, né? Metafísica, quântica, né? Astrologia, astronomia. Mas Kabbalah é isso, é a metafísica, e metafísica é energia. Então, tudo que gera energia, a gente estuda. Estamos em construção para nos tornarmos a raça perfeita. E o que isso quer dizer? Deus fez tudo em 6 dias, depois disse para Adão, para a raça, ele ainda ia se materializar, tá, gente? Isso está acontecendo no cosmos. É todo um processo que está acontecendo. Pode ter levado milhares de anos, não se tem tempo para isso, não dá para saber. Até acontecer a materialização aqui. Em Mahut, que é onde estamos no nosso sistema solar. Mahut é o nosso sistema solar, tá, gente? Não é o planeta Terra. É onde tudo vibra, onde tudo isso aqui acontece aqui, no nosso sistema. E nós, humanos, nascemos dentro do planeta Terra para fazer todo esse sistema acontecer e a raça adâmica existir. Nós estamos no processo. Por isso que eu tenho conflito, por isso que eu tenho desafio. Sim, é tudo por um bem maior, então não sofram. Por isso que quem estuda Kabbalah não sofre, ou pelo menos trabalha para não trazer o sofrimento para suas vidas, porque sabem que é um propósito muito grande e maravilhoso. Uns chamam de voltar para o Éden, outros chamam de ir para o paraíso. Cada um vai dar um nome, mas quer dizer se tornar o que nasceu para ser, a raça adâmica, a raça perfeita, a raça como Deus. Me fiz clara? Deu para entender? Que não é nada sobre isso. Por isso é que os cabalistas mais ortodoxos seguram conhecimento. Porque ele cai na mão de um Hitler, olha o que o Hitler fez. Ele deturpou tudo. Ele entendeu que era a raça ariana. E que a raça ariana que tinha que... Não, todos nós somos. Sim. Depende do trabalho de cada um de nós. Eu falo que somos pequenos quebra-cabeças, pecinhas que se encaixam. Para fazer o todo, para fazer a raça adâmica. Por incrível que pareça, cada um de nós pertencemos ao corpo da raça adâmica.
Quando eu faço mal para ela, eu estou me fazendo mal, porque eu faço parte desse corpo. Ela faz parte desse corpo. Ela faz parte desse corpo. Olha aqui o corpo. Só está fragmentado. É isso que a gente tem que fazer. Se transformar. E é com o trabalho de cada um de nós. E tem uma pessoa, vou falar, uma pessoa que é totalmente voltada para nós, também fazer mal. A gente perde ela por algum motivo, uma tristeza, porque a gente não conseguiu levar ela junto também. Lógico que ela tem a parcela de culpa dela, tá? Nós temos que trabalhar também essa questão da energia. Se ela foi de uma forma seduzida, alguma coisa falha no nosso sistema. É a escolha dela também. Sim. Porque assim, quando Deus criou esse sistema, ele criou uma coisa chamada, que todos conhecemos, o livre-arbítrio, que só a raça adâmica tem. Anjo não tem, seres estelares, como chamam semideuses, cada um vai chamar como queira, cada raça vai chamar como queira. Eles não têm o livre-arbítrio, eles só nascem para aquilo. Eles nascem não, eles existem para aquilo. E só para aquilo. O humano não. A raça adâmica ela pode escolher. Ela não pediu para ser como o Criador, doador de luz, então ela tem um direito de ser o que ela quiser. Como Deus nos ama acima de qualquer coisa. É lindo, né? É muito lindo se a gente entende o que somos. Ó, me arrepia, me deixa inebriada de amor divino. Só que esse direito ele tem. Eu não posso impor a ela ser rosa, nem ser verde, nem ser azul. Ela tem que escolher a cor que ela quer ser. Entende? Cor, mas no sentido de escolha de como quer viver sua vida. Nem você, nem você. Eu posso dizer para você, você vai sofrer menos se seguir esse mapa da mina. Porque ele vai te tornar próspero, você vai ter saúde, você vai ter menos sofrimento, vai ter menos caos na sua vida. Isso eu posso fazer, mas a escolha é da pessoa. E eu não posso interferir na escolha dela, eu não tenho esse direito. Deus deu o direito a ela, deu o direito a mim, deu o direito. Se eu tento fazer isso, eu passo por cima da lei maior, que é a lei do Criador. Olha como é forte isso. Eu não posso interferir na escolha de uma pessoa. Eu posso ficar, acorda, acorda, olha, é por aqui, aqui tem luz. Aqui você vai crescer, aqui você vai expandir, aqui você vai se iluminar, você vai ser mais feliz. Isso é meu dever, de cada uma de vocês que estão se iluminando. Ei, fulana aí vai trazer dor, causa e sofrimento para a tua vida, vem para cá. Isso eu posso fazer, mas ela só vem se ela quiser, eu não posso pegar pelo braço. Entende? Tanto é que muitos cabalistas conseguem ver. Às vezes o ser de luz está do lado da pessoa, mas está aqui, ó, esperando a pessoa pedir ajuda. Que ela não pode fazer isso aqui. Eu interfiro na lei maior, que é o livre-arbítrio dela, que Deus deu a ela. Eu não tenho. Ninguém tem esse direito. Ninguém, tá? Nem os seres mais escondidos, que é as sombras dessa árvore da vida, que é o oposto, né? A árvore invertida que chamam. Pode nem chegar perto. Tem que enrolar, fingir, fazer marabalismo, oferecer mundos e fundos para a pessoa fechar contrato com eles. Isso pode, a pessoa fecha, aí ela é aquele ser para resolver. Mas se não, nem eles podem tocar, eles não podem mexer no livre-arbítrio, porque é lei maior. Entende? Todos compreenderam isso ou fui longe demais? Eu estou só à vontade para perguntar como fica o livre-arbítrio, uma vez que ainda a pessoa tem uma passagem que ela tem que refazer aqui, não como livre-arbítrio, mas sim como cumprimento de sua missão. Você pergunta sobre isso. Quis dizer que ela tem uma missão para ser feita. Cumprida, uma vez que ela não fez na outra encarnação. Ela veio e ela tem que cumprir essa missão para depois seguir seu livre-arbítrio. Quando ela não está entendendo bem, porque acontece muito da gente entender, a pergunta foi maravilhosa, agradece o mestre por mim, tá?
Quando uma pessoa tem uma missão e não está muito clara, que acontece muito, eu tenho missão, eu sei que eu tenho, todos nós, ninguém nasceu por acaso, todo mundo tem a sua. Isso é fato. Não, nem a passeio. A gente tem coisa para fazer o tempo inteiro. Seja dormindo, que é no mundo cósmico, que a gente tem que ir lá fazer nosso trabalho, seja aqui na Terra quando a gente está andando. Todo mundo tem, tá? Mas às vezes não está claro, está confuso, está nebuloso, porque é cheio de desafios, é cheio de obstáculos. Cheio de ilusões. Pode acontecer muitas ilusões, porque nós estamos vivendo em Mahut, Maia. Cega, oferta daqui, oferta dali, a gente, meu Deus, qual é o lado que eu vou? Nessa hora, o que tem que se fazer? Parar, respirar e pedir para a luz. A gente nunca está só. A gente pede, Deus, que eu esteja em comunhão coracional com a minha missão, a qual o Senhor criou para eu existir. Que ao eu acordar e ao eu dormir, eu viva em função desta missão. Quando faz esse chamado, você pede para as fontes de luz, onipotente, alguns chamam de mestres ascensos, outros chamam de anjos, não importa como a pessoa acredita que vai vir essas forças para ajudar ela, mas eles vêm. E aí eles começam a mostrar. Vem sinais, vem informação, vai chegar alguém perto, do nada vai começar a falar, olha, isso, isso e isso, tomar cuidado com isso. Do nada, você nem estava esperando, porque era um assunto seu com Deus. Mas ele vai mandar as forças para te orientar. Consegui responder? Ou é mais profundo que isso? O espírito, quando ele já vem evoluído, então ele traz esses respaldos certo que o ajudam. Mas quando ele segue em uma teimosia, então ele tem o sofrimento à sua esquerda ou à sua direita e a sua evolução junto. Então ele sofre aqui, mas a evolução dele é mais lenta, até ele chegar no cumprimento do dever. Toda vez que tem caos, dor e sofrimento é para ele parar. Ele está num caminho que não deve. O causador e o sofrimento é sempre quando a gente está contra a nossa missão, está andando ao contrário. Então dói mais. É mais dolorido. Por isso que falo, vai pelo amor ou vai pela dor. É isso que quer dizer essa frase. Seria porque ele já fez uma opção, uma escolha, na verdade, e aí ele está se desvirtuando daquela escolha que foi feita. Exatamente. Isso, porque ele é livre para escolher. Lá no começo. Perfeito. As escolhas primárias dele foram insatisfatórias para ele mesmo e ele nem para reparar os danos. Só que a gente só lembra da atual. E as outras? E as outras? Muita coisa, entendeu? né? Não, eu entendo, é isso que eu estou explicando. Por ele isso foi livre que... para escolher, aí chegou, em determinado momento, desvencilhou do seu caminho. Na parte prática é complicado. Você tem, às vezes, uma mãe problemática, às vezes você tem um irmão cheio de problemas, às vezes se casa com um marido, alguns chamam até de obsessor. Às vezes você tem um filho que veio com um resgate que foi teu inimigo em vidas passadas, ele vem acertar contas e você tem que amá-lo, que é teu filho. A gente reencarna, 50% já é para a gente vir reparar algumas coisas. Os outros 50% da nossa vida é de novo. Só que a gente não consegue nem resolver 50 e usa mais 50, fica 100%. Por isso... Aí a pessoa se reencarna várias e várias vezes. Por isso é que toda vez que a gente entra nesses conhecimentos cabalísticos, ele vem com ferramentas. Vocês duas que já estão nesse processo de estudar, vocês já aprenderam algumas ferramentas poderosíssimas. Ah, Luciana, hoje eu não consegui usar aquela ferramenta. Olha, me deu uns 5 minutos, eu dei na cara da mulher. Acontece. Não é para acontecer quando a gente está mais evoluído, não. Mas tem momentos que a vida... Aquela história, desculpa aqueles que acreditam, tá? Mas a história que Jesus deu a outra face é do romano que contou. Que ele era guerreiro. Você vai ver, não tem um judeu que baixa a mãe e deixa você bater na cara dele, não. Vai lá no Israel ver se eles deixam bater na cara deles. Não deixam, não encostou num povo dele, tu já vai receber a bronca. Porque a vida é de dever. Tanto que tem uma frase de Jesus que desmistifica isso: orai e vigiai. O
que ele estava querendo dizer com isso? Vigie, porque a gente está em Marrute, aqui a escuridão está em destaque. Talvez daqui para frente, menos, porque a gente mudou a vibração da Terra, entramos para a quinta dimensão, então a luz está entrando com facilidade agora na nossa era. E que bom que estamos podendo estar aqui nesse corpo aqui agora, presenciando esse maravilhoso acontecimento astrológico no planeta Terra. Mas na era de Jesus não tinha, eles ainda estavam para entrar na era da escuridão, dark da Terra, que foi quando usaram inclusive o nome dele para matar pessoas. Em nome do amor, se queimaram mulheres sábias. Em nome do amor. Usando uma cruz enorme, dizendo agora em nome da cruz eu te mato, porque você é uma bruxa. Você tinha um saber da terra. Claro, a mulher conectada com a terra. A mulher tem toda a sabedoria dentro dela, porque ela é terra, ela é a mãe, a Pachamama. Quando a gente se ilumina, então, aí que a gente recebe inúmeros conhecimentos, a gente sabe para que cada erva funciona. Como é que a gente desperta o nosso DNA? Isso não é bruxaria, isso é saber, é conhecimento, todo nós temos. E a ignorância da escuridão dizia, não, você é uma bruxa. São poderes do diabo, mata essa pobre mulher. Quantas centenas de pessoas morreram em nome dessa má interpretação, né? Mas mudando da parte triste, vamos para a parte boa. Estamos a tempo de nos recuperar, entramos no quinto sistema e a Cabala chegou em Itaém. Venham estudar, não importa se você é cristão, porque os ensinamentos são de Jesus. Não importa se você é do candomblé, se você é da Umbanda, são ensinamentos sobre cosmo e você inserido dentro desse cosmo, sobre as leis universais que movimentam a nossa existência humana e o que está acontecendo dentro desse movimento para todos nós ascendermos juntos. Cada um de nós tem a missão de contribuir um pouquinho com a nossa luz, com a nossa missão. Então, dentro dessa contração e dessa expansão original, que, por incrível que pareça, não acabou, nós estamos ainda vivendo esse processo. Porque o processo só acaba quando o projeto acabar. Quando isso aqui acontecer, a raça adâmica se materializar com perfeição no planeta Terra. Ou seja, com energia em consciência. Trazendo a energia divina, trazendo o ser maior em nós, sermos como Deus. É para isso que nós fomos criados e é isso que a Kabbalah ensina. Por isso que ela é tão omitida, porque se todos nós soubermos disso, o mundo vai mudar sim, num toque de chave. Eu não vou mais fazer mal para o meu irmão, porque ele é eu também e eu sou ele. Eu não vou mais machucar uma criança, eu não vou mais destruir uma árvore, porque eu sei que eu sou ela e ela sou eu. Sem sentido, com maldade, por nada, muitas vezes, né? Mata-se um animal simplesmente pela necessidade de matar, mata o ser humano para alimentar o seu desejo escondido de ódio, de gratuito, de raiva, né? Pode te perguntar. Então, da história que nós temos, não? Essa história que a gente sabe que existe a história verdadeira, né? Da humanidade. Então, olha que missão linda do povo judeu, né? Ter trazer todo esse conhecimento que foi o hebraico, na verdade, né? Eles manterem isso vivo, porque não tinha escrita. Oral. Né? De mestre para discípulo. E esse entendimento todo, e eles foram tão perseguidos, né, Lu? E a gente hoje, nessa era, podendo, né, com a tecnologia, com a permissão dos nossos mestres, enfim, esse conhecimento vem para nós, né? E esse conhecimento é tão lindo e a gente tem a missão que eles tiveram de tantos séculos manter a Kabbalah para a gente poder hoje conversar sem perigo de, né, ser perseguido. Se entrar alguém aqui e matar todas nós, porque nós estamos estudando como ascensionar. Os ancestrais nos deram essa por tantos passados, por tantas coisas, né, terríveis, né, a gente sabe. A gente está aqui com esse conhecimento, eu acho assim,
gratificante, é emocionante, eu me emociono, sabe? Porque não é fácil chegar. Não. Não foi fácil. Foi difícil, foi sofrido, foi muita perseguição, principalmente as mulheres, que elas mais seguravam até que os homens o conhecimento, né? Elas que levavam entre elas. Muitas vezes, quando os homens eram mortos, seus maridos eram mortos, né? Vou te perguntar, Dani. Na verdade, eu queria só acrescentar uma coisa. O Eterno é tão misericordioso que ele dá o poder de cada ser humano, ao nascer, ver livro de informações de suas outras encarnações, das suas outras vivências. Sim. Porque ele vai poder aqui dar o livre-arbítrio. Fica, obviamente, no subconsciente algumas informações de outras vidas, para que ele possa se desenvolver. O livre-arbítrio existe. O caminho que você vai seguir para você cumprir a sua missão, é você que vai optar. E os desafios, coloco mais como desafios quando tem problemas, como você colocou, uma mãe, um filho, um marido, um trabalho que te perturba, ou que é o seu caso, ou o seu problema, ele é uma forma de você aprender. A gente, o ser humano tem um hábito, né, infelizmente, de aprender pela dor. O que ocorre de ruim na nossa vida, na verdade, é um passo, ou seja, eu daria um salto para a sua evolução. Então a gente aprende, a gente acaba sendo multiplicador, por isso que hoje nós estamos aqui, e nós estamos sendo multiplicadores dessas informações, para as pessoas pensarem para ver qual o seu papel aqui, qual o meu pedaço de responsabilidade dentro do planeta, dentro do que eu faço, do meu trabalho, com a minha família, do meu grupo social, com os meus amigos. Né? É uma responsabilidade que muitos nem imaginam que tem. E cada um no seu papel, cada um na sua fé, na sua crença ou não crença, né? Ao passo que vamos partir do pressuposto que todos nós somos cristãos, que todos nós acreditamos no Eterno, seja a religião ou a filosofia que segue, mas todos têm a sua missão. E mesmo aquele que não acredita no Criador... Até o ateu. Exato. Até o ateu que não acredita no Criador, mas ele acredita em algum movimento cósmico que surgiu no universo e que cada um tem o seu papel aqui. Perfeito. Né? É então, isso. eu acredito que os grupos de estudos, as religiões, todas elas são muito importantes. Todas contribuem bastante. Muito. Mas o que não se pode perder, seja o que for, seja a religião, seja o dogma, o que for, é o respeito pelos semelhantes. Não se pode segregar. Exatamente. Eu sou melhor do que você ou vice-versa. Não existe melhor ou pior nesse processo. Nesse processo estamos juntos. Por que seres ascensos reencarnam? Eles não precisariam mais. Eles já chegaram ao patamar da raça adâmica. Eles já estão lá esperando, só isso aqui está pronto para descer. Mas eles se... Não, eu vou ajudar. Por quê? Porque para isso acontecer, todos nós temos que acordar. Não dá para fazer só com meia dúzia ou com metade. Tem que ser despertar. Claro, quem não quer tem todo... Gente, isso tem que ficar muito claro. Existe o livre-arbítrio. Quem não quer vai ter que ir para um outro lugar, que vai ter que passar pelo processo. Já tem um planetinha formado no lugar. É amado do mesmo jeito pelo Eterno, porque é o Eterno, tá? Não importa se ele está em sombra, ele ainda é parte do Eterno. E ele vai ser trabalhado para chegar aqui. Só que ele vai demorar um pouco mais. Ponto. Ele vai ter mais trabalho. Quem está conseguindo ter esse entendimento, como dizia Yoshua, é como acelerador de partícula. Você acelera o processo. É muito mais rápido quando você entende o mapa da mina. As sefirós, através das sefirós, através desse conhecimento, ativando o nosso DNA subconsciente, ativando, melhorando o trabalhar dos nossos chakras, como os indianos explicam através do yoga, melhorando o nosso poder mental através de yogas e meditações com os nomes do Eterno, isso acelera anos-luz
O que outros vão levar muito mais anos-luz quando já estão saindo, todos aqui sabem, né? Desse planeta que está levando quem não está querendo. E está tudo bem, gente. Dói, dói. Nós somos mãe, nós amamos nossos filhos. Quando a gente nasce mulher, a gente tem a mente do planeta Terra, a mãe, a tia mama. Então tudo é nosso filho. Dói a gente saber que alguns filhos vão ficar distantes de nós por alguns séculos ou mais. Mas é necessário, porque senão eles não vão deixar nós que estamos nesse caminhar evoluirmos, percebe? E a gente, por ser mãe, ser mulher, essa sensibilidade, o fato de não ter nascido nós, a gente dói ver outro filho, outra pessoa sendo judiada, sendo maltratada, ou às vezes indo para um caminho triste, né? Às vezes é mais difícil para você. Dói aqui, ó. Dói muito na gente ver isso. Por isso que a gente quer proteger, como a Terra é com a gente. A Terra nos protege, né? Então, é triste você ver uma humanidade maltratar o outro se matam, né? Sim. Dói. Nós, mães, sentimos como a Terra sente. Tanto é que essas catástrofes que acontecem é a Terra gritando. Meus filhos, acordem. Para nós entendermos como esse processo aconteceu, do mapa da mina, das Sefirós, quando estiver perto da gente finalizar, para não ficar extenso, tá? Também a gente vai fazer a meditação para encerrar o Shabat. Houve 5 momentos, tá, gente? 5 momentos. Adam Kadmon, criou-se Adam Kadmon, naquele sentimento de quero ser como Criador. Ali deu Tsun, criou-se Adam Kadmon. Primeiro momento. Depois nós tivemos, que é o humano primordial, né? Depois nós tivemos Atzilut, que é a emanação. Começa a Ensof. Começa a Keter Romata, a informação, isso aqui nesse primeiro momento. Depois Briá. Isso aqui se manifesta em Briá. Criação. Começa a se criar. O que está para vir? O que vai acontecer nesse nosso sistema solar, tá? E Etzirá, formação. Criou-se, agora se forma. E Asiá, que é Mahut, agora se manifesta. Nós somos a manifestação de tudo isso aqui. E a parte das cavernas existiu mesmo? Sim. No primeiro momento é tudo muito pedra, né? É isso que eu ia falar, era tudo mais grotesco, mais simplório, né? Vai se formando. Tanto é que a gente usa cristais, porque a primeira consciência cósmica é da Terra, é as pedras. O homem era uma pedra. Simples e ignorante, né? Simples e ignorante, sem nada e totalmente sem conhecimento. Pegava a mulher pelos cabelos, vem aqui que tu é minha, vamos para minha caverna agora. O doutor faz nômades, né? Criação de Deus. Quando a gente entende isso daqui, ó, todo esse processo somos nós. Só que agora materializado, a gente nasceu na Terra. Olha que lindo, que presente. A gente faz parte desse projeto lindo. E tem gente que acorda e ou vida, ou ódio, ou não sei o quê. Ai, quanto problema, não tenho dinheiro. O presente, olha, eu me arrepio, eu me embriago do amor divino quando eu falo disso. É um negócio. Porque toda manhã a gente deve fazer o seguinte: guardem essa frase, porque ela vai fazer toda a diferença nesse novo estágio da Terra. Eterno, obrigada pelo presente de eu existir hoje, de eu ter acordado e a minha alma ter voltado para o meu corpo e agora todos os meus órgãos estão funcionando com perfeição. Que presente estás me dando, que hoje eu possa ser o que eu nasci para ser. Eu existo no cosmos e agora em matéria, que eu possa cumprir minha missão hoje. Obrigada, gratidão. Todos devem acordar e falar essa frase, porque é um presente existir.
A gente faz parte de um sistema tecnológico estelar complexo. Pensa como é que teu corpo funciona, cara. É só parar para pensar. Olha quanta complexidade. O sangue está aqui, ó, girando na minha cabeça. Tem um monte de, como se tivesse eletrodos fazendo sinapse para eu passar esse conhecimento, inclusive para vocês, e vocês aí sinapse para absorver esse conhecimento. Gente, é uma tecnologia que o homem já estudou e não consegue entender. Porque é um presente de Deus, nós somos Deus em ação. É lindo. Nós vamos deixar aqui, pode? Ou ainda tem mais um pouquinho? 10 minutos? Tá. Eu vou deixar para vocês vibrarem conosco esse chá com Kabbalah, deixando essa informação que haverá todo mês, vai ter um chá com Kabbalah. Vem assistir, vem entrar nesse conteúdo cósmico, nesse conhecimento magnífico que é dos mestres. Eu não trago aqui meu parecer, minha visão de vida, não. Eu trago aqui conhecimentos que os mestres deixaram, que Jesus, já na época dele, olha quanto tempo faz que ele estava pedindo para a humanidade acordar. Acorda, o chamado, vem para a luz. Vocês são seres cósmicos, não são escravos, não se submetam, não aceitem receber migalhas da terra, de humanos que estão mais à frente que você, que são mais espertos que você e se aproveitam da sua ignorância. Não, vocês não são mais ignorantes, vocês agora são reis, todos vocês são reis, todos vocês são rainhas, porque vocês são raça adâmica. Não aceitem migalhas da sociedade, não aceitem, vocês são Deus em ação. Vocês são seres que vieram para doar, para injetar luz no mundo. Então, vem fazer parte disso, vem aprender sobre isso, vem ser feliz, que é para isso que você nasceu, para ser feliz. E dentro dessa felicidade existe o mapa da mina, que é a árvore da vida, as sefirotes. A árvore da vida corresponde à consciência de um sistema que chamamos de unicidade. Representa a totalidade da realidade, o plano de ação, o plano emocional, o plano mental, integrados ao plano espiritual. Ainda que eu andasse pelos vales da sombra da morte, eu nada temerei. Deus faz comigo. Nenhum mal me sucederá. Preparas uma vez a farta de delícias em plena vista dos meus inimigos e inimigas. O meu cálice de vinho transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Eterno nos acompanharão em toda a nossa existência. Que assim seja. Amém.
Após 24 horas de reflexão e alegrias, estamos prontos para começar esta nova semana que se inicia. Com espírito renovado e um novo espaço de criatividade, encerramos este sagrado dia de Shabbat com acendimentos de velas, entoações e orações. O seguinte procedimento nós faremos. Visualizaremos os 72 nomes do Eterno, respirando em cada respiração. Deixa eu ver aqui com vocês que a gente faz juntos. Vamos lá no 3. 1, 2, 3. Semana recuo aposentadas, tá? Esfer Arshav. Ana Bekoa Gedulai Emihata Tit Serurá. Kabel Rinat Ameha Shakimberon Tahareno Norá. Nagi Bordor Sheyude Ha Kevava Shomerem. Barhen Tahareira Hamei Tibekaterrata Midi Domele. Hassim Kadosh Berom Tubihana Eda Terra. Yahid Gili Ameha Penei Zokrei Kedushaterra. Chavateiro, Cabel, Ismar, Sacateiro, Deata, Lumor. Todos agora seguram a sua taça com a mão direita. Acho que tá ali. Esse é o meu. Pega da bem. Oh, desculpa, eu achando que eu estava com a taça na mão. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei prie agefen. Amém. Lehai, a vida. Bateu na minha. Dani na minha. Agora nós vamos para especiarias, pedir dinheiro. Quem tem caneta? Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei mine besaminu. Agora nós iremos acender a vela de Havidalá, que é uma vela cabalística. Ela tem 4 pavis, que significa os 4 mundos que se manifestam em Mahut, no mundo que nós vivemos. Nós pedimos ao acendimento desta vela que essa energia poderosa que nós nos conectamos hoje fique vibrando todos os dias da nossa semana até o próximo Shabbat. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, borei miore aesh. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, hamavidiu bekosh lehol, ben or lechoshek, ben Israel amin, ben yom hashivi lesheshet, yeme hamase. Baruch atah Adonai, hamavidiu bekosh lehol. Amém. Vou traduzir para todos que estão ouvindo. Bendito sejas tu, ó Eterno, Rei de todos os universos, que distingue entre o santo e o corriqueiro. Agora podemos tomar o nosso copo de vinho e saudar a nova semana. Ilehemiaretz. Amém. Que é agradecendo a Deus por ter nos dado o trigo, né? Com o trigo nós fazemos o pão e nos alimentamos.